sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, eu vou falar com vocês agora sobre o Cruzeiro e mais precisamente sobre a criação de uma empresa que o Cruzeiro vai fazer para gerir o seu departamento de futebol. E quem está confirmando isso, em entrevista, aliás, a quase toda a imprensa daqui de Minas Gerais, é o SEO da XP Investimentos, o Pedro Mesquita, e diz, inclusive, que há mais de 15 interessados em relação a este tipo de investimento. Vale lembrar que o Cruzeiro é uma marca que tem 9 milhões de torcedores, basicamente muita gente quer sim fazer investimento numa marca deste tamanho, mesmo estando na Série B, mesmo estando na Série A, a torcida do Cruzeiro é muito engajada e óbvio que isso aconteceria cedo ou tarde. E quem está por trás disso, como eu falei, é a XP que é uma das maiores empresas de investimento do Brasil. Ela tem um know-how muito grande em relação a trazer investimentos para empresas, para alguns setores do mercado financeiro e, obviamente, o Cruzeiro foi atrás de uma das grandes empresas do mercado para tentar ajudá-lo nessa empreitada. Primeiro, eu tenho que explicar aqui para vocês como é que vai funcionar essa SA, né? Essa sociedade anônima, essa SAF. A SAF, para quem não sabe, é a lei, né? A Lei de Sociedade Anônima do Futebol, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que na sequência também teve alguns vetos ali que precisavam ser vetados para que essa SA, principalmente no caso do Cruzeiro, conseguisse andar para frente. Alguns vetos, inclusive, são de questões tributárias, então era necessário e era importante. Bom, vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Primeiro, na SAF, você tem que deixar 51% da associação esportiva para quem já está nela, né? Para a entidade esportiva em si. Ou seja, os clubes sociais, os conselheiros, a própria marca, o estatuto, enfim, um monte de coisa. Nesta parte fica com os 51%. E a criação da SA, ela se dá nestes 49% restantes, que vão ficar alocados exclusivamente na parte de esporte profissional. No Cruzeiro, o que tem se falado muito, e aí, gente, é claro que rolou a brincadeira semana passada em relação ao Mohammed bin Salman, que é o dono do Newcastle, né, dono de um fundo de investimento que comprou o Newcastle, que atua na Premier League, mas esse rapazinho aí, né, o príncipe das Arábias, ele tem uma fortuna estimada em 420 bilhões de dólares. Existe um acordo de confidência que não pode ser exposto para o público, mas alguns dão conta que trata-se de empresas norte-americanas e empresas também do Oriente Médio. Então a gente está falando aqui de um aporte financeiro muito grande, muito sério e que precisa ser alocado de uma maneira até imediata dentro do Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro, como vocês sabem, vive uma situação caótica do seu ponto de vista administrativo. Eu, por exemplo, sou um cara que critica muito o presidente do Cruzeiro. Eu acho que ele poderia ter feito escolhas melhores, principalmente quando se trata do futebol, mas há um trabalho sendo desenvolvido também para que esta SAF consiga salvar a equipe celeste. E o mais importante disso é que com a criação do Clube Empresa, com a criação dessa nova marca, né, desse novo CNPJ, o Cruzeiro ele vai se tornar, sem dúvida nenhuma, um dos pioneiros neste mercado, utilizando-se, obviamente, desta regulamentação. É importante a gente salientar como o Cruzeiro vai ser pioneiro. Entre aspas, ele vai ser uma cobaia, né? A gente vai ver exatamente se esse processo vai ser excelente, se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Mas no caso do Cruzeiro não há outra opção. No caso do Cruzeiro, é um Cruzeiro que precisa imediatamente de um aporte financeiro grande para ele se salvar. E só para explicar um pouco a questão da dívida, a dívida vai ficar alocada nestes 51% que vão ficar com o CNPJ antigo do Cruzeiro. Eles serão colocados aí num plano de pagamento aos devedores por uma escala aí de tempo e vai ser debitado, obviamente, dos
fundos lucrativos deste fundo de investimento que estará no Cruzeiro. Então é importante a gente ressaltar aqui que não existe almoço grátis, é muito trabalho que precisa ser feito, não é simplesmente colocar o clube à venda e de repente vai chegar um príncipe aqui e vai querer comprar o clube, não é assim que funciona, mas o Cruzeiro ele trabalhou neste processo todo, principalmente nesse ano todo, né, tentando primeiro fazer com que a lei seja aprovada, e foi um lobby muito grande, inclusive dos boleiros, né, dos deputados boleiros da Câmara e também, no caso do Senado, para que esse projeto fosse passado com Jair Bolsonaro também, e agora o Cruzeiro tem a possibilidade, ao voltar de fato para a situação que ele nunca deveria ter saído, né? Que era entre os grandes do futebol brasileiro, brigando pelas grandes conquistas sempre. A gente vai ter que esperar um pouquinho, o Cruzeiro deve fazer a virada deste modelo agora em dezembro, daqui um mês praticamente, né? E aí, a partir do primeiro trimestre, a gente vai ver quem será o primeiro grande investidor no futebol brasileiro, né? O primeiro grande dono de clube de futebol no Brasil. Eu tô falando aqui das grandes equipes do Brasil. E para você que não é de Belo Horizonte, que fica um pouco perdido com essa situação, alguns clubes também estão tentando desenvolver isso. É o caso do São Paulo, é o caso do Botafogo, mas como eu falei, outros clubes eles estão preferindo esperar, né? Que é o caso do Atlético, é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo também. Eles querem ver se esse modelo de fato vai dar certo para aí tentar aplicá-lo de uma forma ainda mais moderna, de uma forma ainda mais efetiva dentro da sua agremiação, dentro da sua instituição. É importante sempre salientar, não existe almoço grátis, eu já falei isso. O Cruzeiro ele precisa de bons gestores, e se continuar a turma que ainda está lá, dificilmente o Cruzeiro vai ter sucesso nessa empreitada. Mas o Cruzeiro de fato repassando os seus 49% para quem entende do dinheiro, para quem vai dar o dinheiro, é possível que o Cruzeiro ganhe aí uma projeção mercadológica muito maior do que a gente está vendo hoje, né? A gente sabe que o Cruzeiro está com descrédito, né, no mercado, e é importante o Cruzeiro limpar isso tudo, resolver todos os seus problemas, para aí sim voltar grande e estar na Série A. Olha que eu vou falar, hein? Estar na Série A em 2023. E o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, ele concedeu uma entrevista na noite dessa quinta-feira, falando sobre isso que eu estou dizendo, né? Sobre a SAF, sobre o número de investidores. Ele já fala um número até maior do que o CEO da XP, ele fala que tem até 20 interessados, então o Cruzeiro aí está tentando desenvolver um processo para sim se salvar. Se vai dar certo ou não, só ano que vem a gente vai descobrir isso, e é óbvio, né? Ano que vem a gente vai ter uma noção. Se vai realmente resolver os problemas do Cruzeiro, é daqui 6, 7, 8, 10 anos, para, de fato, o Cruzeiro estar alinhado aí, não só com o mercado, mas também com as possibilidades que a sua torcida gostaria que ele tivesse, né? Que é de brigar por título brasileiro, título da Libertadores e, quem sabe, um título ainda maior, né? Vamos ver se o Cruzeiro ele vai estar nessa daqui a alguns anos, viu? Como eu falei, mudança de chave agora em dezembro, primeiro trimestre, vamos ter aí o anúncio, né, de quem é de fato o investidor do Cruzeiro, para aí o Cruzeiro começar a resolver os seus problemas internos, tá bom? Então é isso, Fala Cabito com vídeos novos todos os dias, até a próxima!